Olá, o assunto dessa aula é equilíbrio ácido-base. Falaremos sobre ácidos e bases de Bronsted-Lowry e falaremos também sobre Ka e Kb, que são as constantes de acidez e basicidade. Começamos com as definições de ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Segundo essas definições, ácido é uma espécie química que doa próton, ou seja, H+, em uma reação. Base é uma espécie química que recebe próton em uma reação. Vamos ver alguns exemplos. Esse exemplo, nós temos o H2CO3, que nesse caso será o ácido, e a água, que será a base. Como eu sei que o H2CO3 é o ácido? Eu observo a fórmula dele aqui no reagente e depois no produto. Quando eu comparo as duas fórmulas, eu observo que aqui ele tinha 2 hidrogênios e cá no produto ele só tem 1. Então, se ele perdeu um hidrogênio, é porque ele doou um hidrogênio. Então, quem doa H+, quem doa próton, é um ácido. Então, ele doou um próton para a água. Doou o próton para a água. Tanto é que, se eu observar a água, ela recebeu um próton. Então, quem recebe próton é a base. Como que eu sei que ela recebeu? Eu observo aqui H2O e depois ela está como H3O+. Então, ela recebeu um hidrogênio. E vamos ficar atentos a esses sinais aqui também. Ó. A água ela recebeu um hidrogênio e ela recebeu também uma carga positiva, porque ela recebeu H+. Ela não recebeu só H, ela recebeu H+. Então, aumentou de 2 para 3 o número de hidrogênios e ela ganhou essa carga positiva. Agora, o que aconteceu com H2CO3? Ele doou um hidrogênio, então diminuiu de 2 para 1, e ele doou uma carga positiva. Se ele doou uma carga positiva, eu tenho que mostrar que ele tem um excesso de cargas negativas. Deixa eu tentar explicar isso aqui um pouquinho, porque muitas pessoas têm dúvida. Vou explicar só dessa vez, tá? Bom, imagina que aqui eu tenho um número determinado de cargas positivas e negativas. Vamos inventar um número aqui, 80. Então, vamos supor, ele tem 80 positivos e também 80 negativos. A mesma quantidade dos dois. Por isso que não tem nada aqui de positivo nem de negativo, porque o número de positivos e negativos é igual, então um cancela o outro. Aí ele doou um positivo. Desses 80 positivos, ele doou um e ficou com 79 positivos. Mas a quantidade de negativos continua sendo 80. Então agora não está equilibrado mais, tem um negativo a mais do que o número de positivos. Por isso que eu tenho que colocar esse negativo aqui, para dizer que ficou um negativo a mais em relação ao número de positivos, depois que ele doou o positivo. Tudo bem? Então esse tipo de raciocínio sempre será feito quando alguma substância doa H+, ou recebe H+. Porque além de perder ou ganhar hidrogênio, ele perde ou ganha carga positiva. E aí altera esses sinais, tanto para positivo quanto para negativo. Esse raciocínio será repetido sempre, mas eu não vou falar ele dessa forma detalhada de novo. Tudo bem? Ótimo. Se esse é o ácido e esse é a base, esse é o ácido conjugado, esse é a base conjugada. Como que eu vou saber? Se eu ler essa equação do lado contrário, olha só. Se eu ler para lá, esse vai estar doando H+ para esse. E aí depois que ele doa, ele deixa de ser H3O+ e vira água. E esse está recebendo e volta a ser H2CO3. Então, se esse está recebendo, é base. Então, ou seja, aqui ele é base. E se esse aqui está doando H+, se H3O+ doa, ele é ácido. Tá bom? Então, tudo que está no lado dos produtos é conjugado. Ó. Esse aqui é o ácido conjugado desse. E esse aqui é a base conjugada desse. Então, se esse aqui é um ácido, depois que ele doou o H+, como que ele ficou? Ele ficou assim. Então, o jeito que ele fica, ele é a base conjugada do que ele era. Isso aqui é uma base.
depois que ele recebeu, ele virou isso aqui. Ele virou um ácido conjugado daquilo que ele era. Tá bom? Então, do lado esquerdo é o ácido e a base, do lado direito são os conjugados. Ácido conjugado, base conjugada. Agora vamos falar de constante de acidez, que é uma grandeza que expressa a força de um ácido. A constante de equilíbrio de uma reação de desprotonação de um ácido com a água é chamada de constante de acidez, e ela indica a força do ácido. Como assim? Olha aqui um exemplo. Esse é um ácido, doando H+ para a água, e a água se transforma em H3O+, e o ácido fica na forma de ClO-. Isso aqui é um equilíbrio. Todo equilíbrio pode ser escrito uma constante para ele, que é a concentração dos produtos, concentração desse aqui vezes esse, dividido pela concentração dos reagentes. Isso eu posso escrever para qualquer equilíbrio. Agora, se o meu equilíbrio for um ácido com a água, essa constante ela tem um nome específico. Ela é constante de acidez. Neste caso específico, ela chama-se Ka. E como que ela é escrita? Concentração dos produtos, esses dois produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando que a concentração mol por litro ela é expressa entre colchetes. Tá bom? Então, a Ka sempre vai ter a base conjugada vezes o H3O+, dividido pelo ácido aqui embaixo. Então, quando for assim, é o Ka, ok? Vamos fazer mais exemplos. Então, temos um ácido doando para a água, tem que ser para a água, vai formar H3O+ e HS-. Como seria o Ka dele? Concentração dos produtos, que é H3O+, vezes HS-, um vezes o outro, entre colchetes, dividido por H2S. Tá bom? A água ela é um reagente, mas ela não entra aqui no denominador, tá bom? Porque a água é o solvente e a concentração do solvente ela não entra no cálculo de constante de equilíbrio. Então, esse é o Ka para esse ácido aqui. E nessa equação, quem é o ácido? É o H2S. E quem é a base conjugada dele? É aquilo que ele virou depois que ele doou o H+. Ele virou isso aqui, ó, HS-. Então, essa é a base conjugada. Então, observem que a base conjugada sempre estará aqui no numerador junto com H3O+, e o ácido sempre estará no denominador. Outro exemplo é o ácido acético com H2O. E quando é um ácido orgânico, que termina com COOH, esse último H que é doado. Vai doar para a água, vai virar CH3COO-. Como que fica o Ka dele? Concentração de H3O+, vezes CH3COO-, dividido por CH3COOH. Quem é o meu ácido? CH3COOH, que está no denominador, e a base conjugada é aquilo que ele virou depois que ele perdeu o H+, que vai ficar sempre no numerador junto com H3O+. E uma coisa importante a lembrar é os ácidos orgânicos geralmente são fracos, por isso que eles aparecem na forma de equilíbrio, igual o H2S, que também é um ácido fraco. Se fosse um ácido forte, teria uma seta apenas indo para frente, não teria voltando. Então, não teria equilíbrio. Se não tem equilíbrio, não teria Ka, porque o Ka só existe quando tem equilíbrio. Compreendido? Qual é a relação entre o Ka e a força de um ácido? Quanto maior o Ka, mais forte é esse ácido. Então, aqui nós temos valores de Ka mais alto, da ordem de 10 mais 10. À medida que vai diminuindo, 10 mais 9, mais 3, agora começa a ficar expoente negativo. Eu tenho ácidos mais fracos. Ok? Então, sempre quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Como eu tinha dito, o Ka é uma expressão da força do ácido. Agora vamos falar sobre constante de acidez em ácidos polipróticos. O que é ácido poliprótico?
é o ácido que tem mais de um próton. Por exemplo, o ácido fosfórico, ele tem 3 prótons para doar. Então, ele vai doar 3 vezes. Na primeira, ele vai produzir um H3O+, e aí ele vai ficar na forma de H2PO4-. Então, ele vai ter o Ka1, que é H3O+, vezes H2PO4-, dividido por H3PO4. Esse é o ácido, esse é a base conjugada. Só que essa base conjugada aqui, ela ainda tem hidrogênio para doar. Ele é uma base conjugada, mas ele pode funcionar como ácido também. Olha só, ela funciona como ácido, doando H+ para a água, e aí ela se transforma em H2PO4-. Então, eu posso ter o Ka2, que é o Ka quando esse aqui é um ácido. Então, observe, no Ka1, quem é o ácido? É o H3PO4. No Ka2, quem é o ácido? É o H2PO4-. Certo? Aí ele já passou aqui para cima. Ó. Ele vezes... Desculpa, o H2PO4- não está aqui em cima, ele está aqui embaixo, né? É porque essas fórmulas são parecidas. H2PO4-, quando é o ácido, vem cá para baixo. E a base conjugada é HPO4-, vezes H3O+. Correto? E aí, esse HPO4-, que é a base conjugada, ele ainda tem um hidrogênio para doar, concordam? Então, ele também se comporta como um ácido. Então, esse HPO4-, pode vir para cá, pode doar mais um H+ para a água, que se transforma em H3PO+, em H3O+, e sobra por último o PO4-, que não tem mais hidrogênio para doar. Então agora o meu ácido é esse aqui, HPO4-, ele é o meu ácido, então ele fica no denominador, e a minha base conjugada é o PO4-, e aí ela fica aqui multiplicando o H3O+, e esse é o Ka3. Então esse ácido fosfórico ele tem 3 Kas, o Ka1 quando ele é o ácido, o Ka2 quando esse aqui é o ácido e o Ka3 quando esse aqui é o ácido. E uma coisa importante, esses Kas vão só ficando cada vez mais fracos. Né? O Ka1 é mais forte que o Ka2 e o Ka2 é mais forte que o Ka3. Isso sempre acontece com ácidos polipróticos. Vejam só, valores de constantes de acidez de alguns ácidos polipróticos. Do ácido sulfúrico, o Ka1 é maior que o Ka2. Também com o ácido sulfuroso, com o ácido sulfídrico e o ácido carbônico e o nosso ácido fosfórico aqui, ó. O Ka1 é maior que o Ka2, que é maior que o Ka3. Só nós observarmos os valores aqui, que nós vamos observar que é de fato isso que acontece. Para terminarmos a nossa aula, vamos falar sobre constante de basicidade. Do mesmo jeito que existe um Ka, que é a constante de acidez, existe um Kb, que é a constante de basicidade, que fala da força da base. A constante de equilíbrio de uma reação de protonação de uma base pela água é chamada de constante de basicidade. Ela indica a força da base. Um exemplo, essa é a base porque ela recebe H+ da água. E aí ela recebeu H+, virou NH4+. Aumentou um hidrogênio e recebeu um positivo. E a água, depois que ela doou, ela ficou como OH-. Correto? Então, nesse caso aqui, a base tem que receber H+ da água para mim fazer o Kb. Se ela recebesse H+ de outra substância, não seria Kb. Tudo bem? Então, eu vou fazer a mesma coisa, constante de equilíbrio, produto. Quem é o produto? NH4+, vezes OH-, dividido pelo reagente, que é a minha base. Então, no Ka, sempre aparece H3O+. No Kb, sempre aparece OH-. Certo? Depois vou fazer uma aula para vocês só de exercícios de Ka, de Kb, e de ácido conjugado, base conjugada, para isso ficar mais fixo para vocês. Tudo bem? Obrigado a todos pela atenção. Terminamos essa aula por aqui.